Olá, turma do quarto ano. Espero que todos estejam bem. Eu sou a tia Patrícia, professora de história de vocês, e hoje nós vamos estudar um pouco sobre os eventos que marcaram e mudaram a nossa história. Bom, turma, na página 36 do capítulo 4 da apostila de vocês, eventos que mudaram a história. E aí nós vamos falar sobre marco histórico. Vocês lembram que nós conversamos em sala sobre o sujeito histórico, aquele que constrói a história da humanidade? Então, hoje nós vamos falar sobre marco histórico, que é um evento que proporciona a mudança em um determinado período dentro de uma sociedade. Então, esse evento, ele divide, até o acontecimento de um determinado evento era de uma forma. Posterior a este marco, a história muda, a história possui algumas modificações. No caso aí, vocês têm uma imagem de uma fogueira em meio a uma floresta, ou seja, a descoberta do fogo pelos nossos ancestrais. Quem eram eles? As pessoas que viveram antes de nós. Então essas pessoas provavelmente descobriram o fogo de uma forma acidental. Porém, o uso do fogo trouxe muitos benefícios para aquelas pessoas que viviam naquela época. Por quê? Porque através do fogo eles podiam cozinhar os seus alimentos, eles podiam enxergar em meio à escuridão, eles podiam afugentar, afastar animais que poderiam estar ali próximo à comunidade em que eles viviam. Então o fogo trouxe muito benefício para aqueles ancestrais, para os nossos ancestrais que o descobriram e, evidentemente, também para a nossa sociedade. Bom, turma, nesse slide aqui nós temos novamente um marco, um marco histórico, como eu expliquei lá no primeiro slide falando de marco histórico. Aqui, novamente, nós vamos ver um marco e ele faz uma transição dentro do próximo slide que eu vou explicar. Aqui nós temos uma data por volta de 12 mil anos atrás, a descoberta da agricultura, ou seja, o ser humano plantando o seu próprio alimento. Aí a gente tem uma imagem de seres humanos plantando, dentro de um espaço adequado para isso. Então, há 12 mil anos atrás, quando a agricultura foi inventada, digamos assim, o hábito do ser humano cultivar o seu próprio alimento, a transição acontece entre aquilo que era nômade se torna sedentário. É justamente o que eu vou falar no próximo slide com você. Então, a busca incessante do ser humano por alimento fez ele, em determinado momento, descobrir uma forma de plantar o seu alimento e assim encerrar um período dentro da história conhecido como nomadismo, para adentrarmos um período chamado de sedentarismo. Eu vou explicar isso mais claramente no próximo slide. Finalmente chegamos no último slide, que é aquele que explica a transição que foi ocasionada pela descoberta da agricultura, como eu já disse anteriormente, há 12 mil anos atrás. Nômade. Durante um longo tempo, os seres humanos caçavam animais selvagens e coletavam frutos e raízes que encontravam na natureza. Não tinha um lugar fixo para viver. Ou seja, antes da agricultura, o povo nômade, ele viveu antes da invenção da agricultura.
Então, como não existia agricultura, como não existia nenhum alimento dos animais, né, porque os animais não eram domados, né, igual hoje nós comemos carne de boi, de porco, algumas pessoas não comem, mas a maioria da nossa civilização, da nossa sociedade se alimenta também de carnes. E naquela época eles não eram domados para que esse alimento ficasse tão facilitado quanto é hoje. Então o ser humano ele tinha que procurar o seu alimento, seja ele um animal ou fosse ele uma raiz, um legume, uma fruta, ele tinha que andar e procurar. E quando ele estava em um lugar e não tinha alimento, ele passava para o próximo. O alimento acabava, ele passava para o próximo. Ou seja, aquele ser humano de 12 mil anos atrás, ele não tinha um lugar fixo para viver. Com a descoberta da agricultura, tá aí, ó, sedentário. Com a agricultura, diversos animais foram domados, como porcos, bois e galinhas. O ser humano não precisa mais andar para encontrar seu alimento. Eles se fixaram em um local. E isso determina o ser humano ser sedentário, ou seja, a fixação da moradia de um grupo, de uma comunidade em um determinado lugar é sedentário. Por exemplo, a nossa sociedade, ela é sedentária. Nesse sentido aqui que eu estou explicando, tá, turma? Ela é sedentária por quê? Porque nós não precisamos ficar trocando de local de moradia para buscar os nossos alimentos. Hoje os nossos alimentos são trazidos através do cultivo da agricultura, através da pecuária, que é a criação de animais, como nós estudamos no capítulo anterior. Então nós temos a pecuária que cria os animais dos quais nós nos alimentamos. Nós temos a agricultura que cultiva, né, vegetais, que cultiva todo o alimento que vem desta parte da agricultura para a nossa sobrevivência. Então nós não temos que ficar mudando de local em local para conseguir nossos alimentos. Nós somos uma civilização sedentária. E qual foi o marco que determinou a mudança do povo nômade para o povo sedentário? Foi a agricultura descoberta há 12 mil anos atrás. Bom, turma, espero que esse conteúdo tenha ficado claro para vocês. Fiquem seguros em casa e até a próxima aula.